Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui falando sobre o paradigma emergente e algumas questões que norteiam esse conteúdo. Foi ilustrado algumas ações, né? Alguns temas, alguns tópicos dentro desse paradigma emergente para compor esse vídeo. Esse vídeo é referente ao Fórum 3, né? Do curso de Educação Tecnológica no Cefet. E meu nome é Márcio de Freitas Santana, sou aluno da pós. Então, a questão do paradigma emergente é essa busca, né, pela inovação, de como o docente vai buscar alternativas inovadoras de tornar a educação mais eficiente no sentido de inovação. Buscar uma inovação, buscar uma nova realidade entre conteúdo teórico e a praticidade e fazer com que a sala de aula seja um instrumento inovador, né, de agregar na formação dos profissionais e dos alunos e, consequentemente, para nós docentes, fazer com que a educação ela se torne uma ferramenta inovadora. Então, assim, a distribuição entre a maioria da sociedade, o avanço tecnológico e material da produção humana. O que a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar que há uma tendência, né, desde a Revolução Industrial, de novas tecnologias, de novas relações sociais, novas relações de trabalho, de educação, em que a globalização, com certeza, ela tornou uma forma mais comum e ao mesmo tempo mais abrangente da tecnologia, reduzir as fronteiras. E com isso, a gente busca sempre e deve sempre buscar alternativas inovadoras de fazer com que essas novas tecnologias de ensino, de profissionalismo, de inovação, elas sejam alcançadas, né, por toda a camada social, reduzindo as distâncias que existem entre as camadas. Em relação à superação da separação entre as ciências naturais e as ciências sociais, eu queria deixar minha contribuição aqui, que as ciências naturais elas são, de certa forma, as mais fáceis de se entender, como o estudo da física, o estudo da física moderna, porque como eu vou falar de física, vou falar de química, vou falar de biologia, eu teria que especificamente se torna fácil, mas ao mesmo tempo específico. Eu sou um doutor em física, eu sou um doutor em química, e vou falar de coisas específicas que até então o assunto se torna até um certo ponto fácil para quem detém esse conhecimento. Agora, se eu me colocar na situação das ciências sociais, são assuntos complexos, mas por incrível que pareça, quando eu falo de previdência social, quando eu falo de demanda de produtividade numa indústria, que eu tenho que fazer cálculos estatísticos para calcular a demanda de produtividade de processos, por exemplo, são ciências mais complexas que, por mais que a população, por mais que as camadas não tenham, o todo não tenha assim, um conhecimento específico, mas todo mundo opina. Por quê? Porque todo mundo se acha conhecedor, todo mundo acha que pode, de certa forma, é o famoso palpite. Mas isso não acontece com ciências como a física, porque é muito específico e você tem que ter um conhecimento específico, um conhecimento determinado para falar sobre aquele assunto, porque um assunto relativamente um fenômeno natural, mas por ser um fenômeno natural, parece que é mais fácil de falar e tem uma barreira mais limitada. Consequentemente, se limita a um grupo específico de pessoas. Quando eu falo que eu tenho uma complexidade em relação às ciências sociais, porque são assuntos que quase todos buscam, quase todos têm uma certa fragilidade ao se falar, né? Parece ser um assunto de amplitude, mas porém onde todos opinam, mas precisam de fatores específicos, fatores mais complexos para se determinar um grau
de precisão ou de aproximação. Então, estudos vinculados às ciências que estudam a previdência, como eu falei, a previdência social, estudos técnicos da economia, né, de cálculo do PIB e de como é que eles mensuram são ciências, também ciências, mas não são ciências exatas no sentido da facilidade que eu tenho, por mais específico que sejam, fenômenos naturais, que são as ciências, que são as ciências naturais. As ciências sociais são ciências que embarcam nessa questão de todos podem opinar, mas cada um dá uma opinião que parece que o senso comum impera, mas são contribuições mais complexas de se determinar um determinado valor. Então, essa é a minha contribuição para esse Fórum 3. Obrigado.